Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Realpolitik, o canal onde falamos da política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente Realpolitik. Hoje vamos falar de algo de delicado, sensível, controverso e muito subjetivo. Em resumo, e por todas as razões, então, algo que nem deveríamos estar a falar num espaço como este. Mas vamos falar de moralidade. Não nos vamos imergir nos conceitos de ética e moral da filosofia de Platão a Sartre. Ficaríamos aqui horas, se não dias, interessantes, úteis, mas não é o propósito destas nossas conversas de amigos. Por isso, não se assustem. Vamos falar de moral enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos. Simplesmente porque acho mesmo necessário, acho que está a influenciar drasticamente o ambiente político e também, fundamentalmente, porque me apetece. Talvez por vício de formação e também profissional, tento entender tudo. Mesmo o que mais me desgosta, mesmo o que mais me repudia, mesmo o que mais me enoja. Ou melhor, talvez tente entender com mais afinco até, precisamente, o que me repele. Porquê? Porque detesto ser movido por emoções. Acho que a racionalidade é o garante supremo da minha e da nossa humanidade. E como não há emoção mais forte que a repulsa, tendo a racionalizar tudo o que me afeta negativamente. E nada me afeta mais do que o moralismo. Entendo como moralismo, para clarificar o conceito, o ato de algumas pessoas tentarem convencer ou impor mesmo a sua visão do mundo, o seu modo de vida, os seus conceitos, as suas crenças, a sua fé. Moralismo é quando alguém condena o outro alguém por não viver segundo os seus padrões. O que provoca, então, o moralismo? O que leva as pessoas a serem moralistas? Pensei, escrevi algumas coisas, tirei algumas notas e cheguei a algumas conclusões. Serão válidas ou não, meus caros, não sei, mas são as minhas. O primeiro fator que eu identifiquei para a existência do moralismo, acho que é a mediocridade. Indo um pouco, ou mesmo muito, contra o politicamente correto do momento, acredito que há pessoas mais capazes e mais inteligentes do que outras. É a ordem natural das coisas. Em todas as espécies, há os vencedores e os vencidos. Os que prosperam e os que fracassam. Os que contribuem para a evolução e os que estagnam essa própria evolução. É a lei da seleção natural e da evolução das espécies de Charles Darwin. Na história humana, temos muitos exemplos dos mais capazes. Foram aqueles que conseguiram, para todos, o nível de evolução de que hoje usufruímos. Da física à medicina, da química às artes, da tecnologia às ciências humanas. Nós devemos o que somos aos mais capazes entre nós. E não há problema nenhum nisso. Acho que assumimos que nem todos podemos ser Pasteur ou Curie, nem todos podemos ser Newton ou Einstein. Claro que não. Afinal, todos nós, mas todos, somos excelentes em algo e péssimos noutras coisas quaisquer. Por exemplo, o Einstein, que adoraria ser um excelente violinista, era um péssimo violinista. Mas era um excelente físico, um genial físico. Perdeu-se um grande violinista, ganhou-se um genial físico. É assim as coisas. É normal, é natural, é salutar. O saudável é potenciarmos as nossas competências de excelência e deixar
para quem sabe todas as outras. Afinal, minhas amigas e meus amigos, essa é a base do mercado. Nós vendemos a nossa excelência e compramos a excelência dos outros. É simples. Simples, desde que cada um saiba, assuma e aceite aquilo em que é excelente e logo que pode potenciar e rentabilizar, e aquilo que tem literalmente de comprar porque não é excelente. Bom, há alguns que não concordam comigo, muitos de vocês, aliás. Há aqueles que acreditam na máxima utópica de estupidez de que se consegues sonhar, consegues sê-lo. E aí está a origem dos infelizes, dos ressabiados e frustrados desta vida. Claro que há, e sempre houve, uma corrente de pensamento que se opôs firmemente a toda e qualquer descoberta, a toda e qualquer conquista, a toda e qualquer evolução. Em alguns períodos da história, essa corrente esteve oficializada e organizada, como por exemplo nos tempos da Inquisição ou das censuras comunistas e fascistas. Noutros períodos está latente, como hoje em dia. Há pessoas que não admitem, não concebem, não entendem. Porque é que não podem ser elas e não os outros a ter as ideias, a fazer as descobertas, a criar a evolução? São os medíocres que, não sendo capazes, acham que mais ninguém devia ser capaz. Isto leva-nos a outra questão. Mas porquê? O que me leva a mais outra conclusão. Para além da natural inveja mesquinha de todos os medíocres, há ainda o medo. O medíocre não entende a evolução, não entende o progresso, não entende a descoberta e, como não entende, teme-a. Como não é ele a liderar, teme o que lhe pode acontecer. Mas teme que a sua mediocridade seja exposta e reconhecida pelos demais. E nada pior para um medíocre que ser exposto como medíocre. Diria mais, nada pior para um medíocre que descobrir que ele próprio é, de facto e em concreto, um medíocre. Logo, é sempre contra tudo o que faz o mundo e a sociedade evoluir. Assim foi com Galileu, assim foi com Da Vinci, assim foi com todos os grandes descobridores. Todos os mais capazes foram pressionados e mesmo condenados pelos medíocres para não fazerem, para não descobrirem, para não evoluírem. O mérito tem a crueldade de expor a mediocridade. Os méritos de uns expõem inevitavelmente a nulidade de outros. E isso é terrível para os medíocres, para os incapazes e para os nulos. Por isso o mérito tem sempre uma razão. A mediocridade tem sempre uma desculpa. O medíocre tem sempre uma desculpa para não ter sido excelente. Normalmente é o destino. Se não fosse a infância, se não fosse aquele professor, se não fosse aquele acidente. Mas outra das desculpas mais comuns é a moralidade. Todas as grandes mulheres e homens foram ou tentaram ser travados em nome da moralidade pelos moralistas, pelos medíocres, que também são cobardes, que também são invejosos. Por último, acredito que a moral é ignorante. É ignorante na medida que não sabe nem imagina a ordem das coisas. Não se assume como humilde em relação à magnificência do universo. Não vê na ciência o caminho para a verdadeira descoberta. Não procura no conhecimento o rumo para as suas questões. Por isso, quase todas as moralidades escudam-se em vontades e leis divinas, em mandamentos e em escrituras, em tradições e ditames, que, sendo na sua gese dogmáticas, são por si só inquestionáveis. E se são inquestionáveis, não só podem
ser postas em causa como os moralistas, como medíocres e cobardes que são, não têm a necessidade de explicar ou de defender, pois simplesmente não seriam capazes. Sendo assim, então, uma questão resta. Por que é que a moralidade se impõe com tanta eficiência e tanto poder ao longo dos tempos? Porque são muitos, são imensos e são tantos que ao longo da história, pelo número, conseguiram o domínio das instituições. Das religiões aos Estados, das empresas às organizações, cada vez mais vemos moralistas a dominar. E dominam pela mediocridade, pela inveja, pela cobardia e pela ignorância. Que, convenhamos, é um ótimo método de domínio. Não há nada mais eficaz que moralistas a dominar outros moralistas. E esses, muitos, em vez de humildemente agradecer aos melhores de nós por nos trazerem a evolução, o progresso e conquista, tentam a todo custo retrair tudo isso, condenando, ameaçando, injuriando, caluniando. E isto leva-me à última conclusão. Todo o moralista é arrogante. É arrogante por não ser humilde e agradecido àqueles que põem o seu talento, o seu conhecimento, as suas competências e o seu esforço ao serviço dos outros. Mas também é arrogante por, ao ser medíocre, cobarde, invejoso, impor o seu modo de ser e de viver aos outros, condenando, baseando na força bruta dos números e no caráter inquestionável e divino dos seus conceitos dogmáticos. Assim, toda a moralidade é medíocre, toda a moralidade é cobarde, toda a moralidade é invejosa, toda a moralidade é ignorante e toda a moralidade é arrogante. O que fazer? Perguntam vocês. Na minha opinião, somente uma coisa. Todos devemos ser fortes e decididamente contra qualquer tipo de moralidade. Todos devemos afirmar que só há uma coisa inquestionável: a liberdade total e absoluta de todos os seres humanos, baseados na fraternidade e igualdade a que todos nos deve unir. Todos devemos afirmar e defender que ninguém, mas ninguém mesmo, nos pode impor como vivemos, o que pensamos e o que fazemos. Que cada um pode decidir livremente como vive, com quem vive, para que vive. Que todos somos livres porque nascemos debaixo do mesmo céu. E que ninguém pode condenar ou discriminar outro ser humano por exercer o seu legítimo direito à liberdade. Todos temos que afirmar que todo moralista é um opressor, que todo moralista é um tirano, que todo moralista é a antítese do que é ser de facto ser humano, e que não há dogma, divindade ou potestade que isso altere. Temos de afirmar que nós somos os construtores do nosso destino, somos senhores do nosso futuro, somos os obreiros da herança que deixaremos aos nossos filhos. E assim, não tememos nem infernos nem castigos, punições ou pecados, demónios ou condenações, assim como assumimos que a nossa eternidade são as marcas que neste chão fizermos. O nosso paraíso é todo o bem que nesta terra deixarmos. A nossa recompensa é o contributo que dermos a todos o que depois de nós virão. Sem mediocridades, sem cobardias, sem arrogâncias e sem ignorâncias. Temos que assumir que os moralistas só nos dominam quando nós deixamos, quando nós nos submetemos, quando nós próprios nos acovardamos, quando nós próprios abdicamos do nosso supremo direito de sermos livres.
Assim, eu assumo que só tenho uma moralidade: ser contra a moralidade. E dito isto, que já vai longo, ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir assim umas opiniões e conhecimentos sobre política, estratégica, diplomacia e até filosofia. E se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, como dizia um saudoso senhor, até ao próximo programa.